Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Destrave nas Finanças. Eu sou Alessandro Navarro e hoje eu vou apresentar um ciclo de planejamento bem simplificado para que tu possa aplicar na tua ideia de negócio. Tá pensando em começar a empreender, tem uma ideia, né? Um projeto, mas ainda não saiu do papel, nem colocou no papel ainda, é só uma ideia realmente. Isso aqui vai te ajudar a colocar em prática isso, né? A desenhar, mapear isso, para então tomar as ações que vão fazer com que esse negócio vá para frente. Para ti também que já tem negócio, esse ciclo aqui vai te ajudar também a melhorar processos que já são executados dentro da tua empresa e tu precisa modificar, precisa, né, melhorar, dar um upgrade ali para fazer essa funcionalidade, ficar mais ágil. Às vezes é um resultado melhor para o cliente, às vezes é um resultado no atendimento, né, melhor do cliente. Eu vou focar aqui para o iniciante, aquele que tem uma ideia, né, de negócio e quer colocar em prática, mas tu pode acompanhar porque tu vai entender o processo também para aplicar para qualquer situação que tu precise dentro da empresa, tá bom? Eu chamei aqui de planejamento simplificado com PDCA, porque PDCA é chamado de ciclo PDCA, onde cada letra corresponde a uma palavra em inglês. Então aqui eu coloquei as palavras em inglês para a gente saber a origem do PDCA e as palavras correspondentes em português para a gente fazer o uso, né? Então o P de plan, que significa planejar, o D de do, que seria fazer, né? Nós vamos entender aqui como fazer, o C de check, que nós vamos usar como verificar, checar, e também o A de act, que seria agir, né? Então a gente vai entender no ciclo como que a gente funciona, como que a gente trabalha e como que funciona o ciclo PDCA. Como eu estou falando que é um ciclo, é um processo que vai ser cíclico. Nós vamos ficar sempre, né, melhorando esse projeto, melhorando esse processo, reavaliando e planejando de novo e passando por todas as fases, né? Então não é uma coisa linear que eu vou fazer uma vez só e está concluído. Na verdade, quando eu chegar lá no fim, eu vou fazer uma avaliação e aí aqueles pontos que são necessários eu vou refazer eles e planejar de novo e começa o ciclo novamente. Então eu vou dar um exemplo aqui de uma aplicação para uma pessoa, para dois casos na verdade, que uma pessoa que quer abrir um negócio, por exemplo, para vender doces e a outra pessoa que quer atender como nail design, né? Seria trabalhar com unhas. Então olha só, o que eu vou usar no planejar? Planejar é a ideia, né? Começa com a ideia, o porquê que eu estou me movimentando nessa direção, qual é o motivo de eu fazer um planejamento. Então é essa ideia inicial, a minha ideia de negócio. Então uma pessoa teve como ideia produzir doces. Então ela vai planejar como que ela vai produzir esses doces, né? Ela vai mapear isso. Bom, o que eu preciso? Então aqui ela vai pensar da seguinte forma: o que eu preciso para produzir doces? Eu tenho conhecimento, então ela vai colocar lá se ela precisa fazer algum treinamento ou não. Eu tenho alguns utensílios que eu vou precisar, vai mapear também para saber se precisa de utensílios, né? Comprar ou não. Se são só os ingredientes, então ela vai planejar também quais são os doces que ela vai produzir, para ela saber quais ingredientes precisa comprar. Vai pensar quais são os fornecedores desses ingredientes. Vai pensar para quem que ela vai vender, qual vai ser o mercado que ela vai atender. Ela vai atender padarias, vai atender lojas, né? Tem outras pessoas trabalhando, ela vai vender de loja em loja, ela vai vender para alguma lancheria, enfim, vai definir qual é o público-alvo, qual é o bairro, quais são as ruas que ela vai vender. Com tudo isso, vai fazer o levantamento desses custos para produzir e para se deslocar, né? Vai lançar todos esses custos para fazer esse mapeamento e vai definir os valores de cada produto, quanto que ela vai cobrar cada produto que ela vai vender depois que ela estipulou tudo isso. Então, esses são alguns pontos que ela vai levantar se ela decidiu produzir doces. Tudo isso está no planejamento. Então é a ideia. Quando eu pego essa ideia básica e começo a desenvolver essa ideia, desenvolver esse plano para ver se ele é viável ou não, né? Se eu pensar, vou vender doce, onde que eu vou vender esses doces? Vou vender esses doces, só posso vender na minha rua por algum motivo, e na minha rua só tem pessoa idosa, pessoas que estão com diabetes, eu não vou vender doce ali, né? Não é um bom lugar para vender. Então eu vou ter que sair da minha rua, vou ter que
ir para outro endereço, né? Então tudo isso são coisas que precisa levantar no planejamento. O outro exemplo aqui é aquela pessoa que vai atender como new design. Então ela vai pensar da mesma forma, eu quero trabalhar como new design. Ela já é manicure, ela já tem conhecimento de new design ou não? Tem ou não tem? Não tenho, então eu preciso buscar me qualificar. Quanto custa esse curso? Onde eu vou fazer? Né? Faz o levantamento da formação. Quais são os equipamentos que eu vou precisar adquirir? Quanto custa, né, esses equipamentos? Então eu faço todo o mapeamento também. Onde eu vou atender? Vou atender a domicílio ou eu vou ter meu próprio local de atendimento? Quanto custa, né, o aluguel de um local na cidade que eu pretendo atender? Qual é o público que eu consigo atender nessa cidade? Então faço todo esse levantamento também, da mesma forma como o outro caso, só que, claro, são outros pontos que tem que levar em consideração, né? Depois que fez o planejamento, definiu os custos, quanto vai precisar de investimento inicial, né? Se ela tem ou não dinheiro para poder fazer isso agora. Se não tem, vai ter que dar um passo antes, que seria buscar recursos para poder bancar esse projeto. E aí, então, ela toma essa decisão de fazer esse passo anterior antes de avançar, né? Ah, vou comprar já uns esmaltes para eu já ter, porque eu vi uma promoção, mas aí ela não fez nem o curso ainda e quando ela bota no papel o projeto, ela vê que não vai conseguir tocar para frente agora. E aí gastou R$200 lá em material, mas ela não consegue fazer a formação. Então isso é um ponto importante de se fazer o planejamento antes. Depois que ela também levantou todas as informações, então nós vamos para outra fase, que é o fazer. Nós planejamos, que é o P, agora vamos para o fazer, né, que é o D. Então aqui no fazer, nós vamos comprar os insumos, no caso de quem vai produzir doce. Vai comprar os insumos, vai produzir, né, e vai buscar vender para aqueles clientes que foram mapeados. Já a pessoa que decidiu trabalhar como new design, vai fazer a formação, né, ou ela já tem a formação, enfim, vai se preparar, vai comprar os materiais, que ela definiu os custos, né, quanto seria, ela tem os recursos para isso, e vai começar então a atender, vai executar. Então o fazer é a execução daquilo que nós planejamos, né? Aqui no fazer, que seria o D, do PDCA, nós vamos então executar o que foi planejado. Colocamos em prática, vamos botar isso para rodar. E aí a gente vai começar a fazer esse processo aqui, começa a atender, a vender, compra, né, insumos, produz e tal. A vida está acontecendo, a vida como empreendedor está acontecendo aqui. E aí o que se faz depois disso? Nós vamos passar para o terceiro ponto, que seria de verificação, né? O C, que é o check, né? Check. Vamos verificar. Verificar o quê? Verificar se o que a gente planejou foi feito da forma que nós planejamos. Geralmente não funciona assim, né? Na prática acaba que as coisas não saem exatamente como foram planejadas. Então sempre vai ter alguma coisa para verificar. Por isso que é importante fazer a verificação. Olhar para o planejamento que a gente fez, olhar para a execução e, muito importante, documentar tudo. Né? Colocar no papel quanto que foram os custos lá no meu planejamento, quanto que foram os custos reais na hora da execução, né? O que eu gastei, o que eu comprei, guardar as notas, lançar esses valores. Né? Ah, daí eu fui lá, fiz o planejamento que eu ia vender para os clientes da minha rua, para os clientes, né, da rua de baixo, da rua de cima. E aí, no fim, quando eu fui vender, ninguém comprou naquelas duas ruas. Eu acabei vendendo no outro bairro. Tive que agora começar a pegar ônibus todos os dias e conseguir clientes muito bons, mas no bairro vizinho. E aí, isso não estava mapeado lá nos meus custos, né? Então, agora eu preciso verificar isso, identificar esse ponto e repensar se o meu preço de venda está adequado. Se continuar atendendo esses clientes é uma boa. Se eu tenho que pensar em outros lugares para vender, né, mais próximos, ou melhorar a questão do deslocamento, ou arrumar um ponto lá naquele bairro que venda para mim, e aí eu vendo para esse local e esse local distribui e vende para os clientes. Então eu vou verificar se o meu planejamento saiu como planejado na hora da execução. E aquilo que deu certo, né, eu vou mapear, então eu vou deixar aquilo implantado ali como ok, deu certinho, vou dar o check. E aí aquilo que não saiu, eu vou revisar para então, para a próxima etapa, eu colocar como uma nova ação. Então, no ponto de verificação, eu confiro o orçamento, a quantidade de vendas, se foi o que eu planejei esperar vender, o público que eu atendo, se é o mesmo que eu pensei que eu ia atender, né? Definir lá o tipo de cliente que eu ia atender e, na verdade, não aconteceu do jeito, ou aconteceu do jeito que eu planejei.
Vou revisar os investimentos, né? Aquilo que eu planejei que eu ia gastar para fazer o processo todo. O retorno que isso deu, se foi o esperado também, os clientes que eu atendo e a qualidade, né, do produto, a qualidade do serviço que eu estou executando e entregando. Se eu consigo os fornecedores como eu tinha planejado, se eu consigo entregar a qualidade que eu me programei para isso, né? Então faço essa verificação. E aí nós vamos para o próximo passo, depois que eu tenho tudo isso mapeado, vou para o próximo passo que é o agir, que seria aqui, do primeiro ciclo, a última situação que nós vamos verificar, que é o agir. O que é o agir? Depois que eu fiz planejamento, execução e verificação, no agir eu vou colocar agora como regra, ou seja, padronizar aquilo que deu certo, vou mapear, né, como eu falei, está tudo mapeadinho. Bom, está padronizado que eu preciso comprar deste fornecedor, que eu preciso comprar esta quantidade para ter um bom preço, que eu preciso gastar este valor para deslocamento, que eu preciso comprar estes esmaltes, né, para o caso da pessoa que vai trabalhar com o meu design, que eu preciso comprar essas ferramentas, esses utensílios para garantir qualidade e para sair o mais próximo do que eu planejei. Então eu boto como padrão esses passos aqui. E eu vou melhorar e replanejar o que deu errado, ou o que não saiu tão bem, né? Não saiu tão igual com o que eu planejei, tão próximo do que eu planejei. Aquilo que eu vou ter que realmente melhorar isso. O fornecedor que me fornecia fechou, não fornece mais. Não tem como eu comprar dele, era de excelente qualidade, mas fechou. Como é que eu faço? De onde eu vou comprar agora? Agora vem de outra cidade, vai custar mais caro. Então eu tenho que rever se aquele produto continua na minha esteira de produtos para eu vender, né? Aquele docinho lá, ou se eu continuo trabalhando com um tipo de esmalte ou um tipo de extensão de unha que eu coloquei no primeiro momento, mas agora não tenho mais aquele fornecedor. Então eu vou remapear e buscar novos clientes, né? Por exemplo, se for o caso, em outros endereços, divulgar o meu serviço de outras formas, né? Então vou melhorar aquilo que não está indo muito bem, ou que precisa ser revisado, e aí depois que eu fiz isso, o que eu faço? Terminou? É só ser feliz? Não. Aí agora eu vou melhorar isso, eu vou replanejar. Por isso que é um ciclo. Cheguei aqui na parte do agir, vou replanejar com aquilo que eu vi que é padronizado e aquilo que precisa ser melhorado. Venho para o planejamento de novo, boto no papel, olha, esse aqui fornecedor não tem mais, vou ter que comprar daquele lá, o custo vai alterar, né? Então eu vou revisar aquelas coisas que estão conectadas com esse passo que eu vou ter que melhorar, planejo novamente, coloco em ação, né? Coloco aqui para fazer, coloco para rodar, vou verificando o que está acontecendo, faço a verificação, vejo se tem ponto de melhoria de novo, planejo mais uma vez e assim o ciclo vai acontecendo. Então, olha só o que vai acontecer ali na frente. Mas tu vai ficar fazendo isso aqui o tempo inteiro? Sim. Por quê? Porque vai chegar um momento que tu tem uma produção que não atende mais, né? Não consegue atender o número de clientes, vai precisar de alguém para te ajudar. Tu vai precisar de alguém, por exemplo, tu está atendendo a domicílio, né? E aí tu precisa agora de um lugar fixo para atender, tu não está dando conta dos clientes, tu precisa de um lugar fixo. Aí nesse local fixo tu vai ter uma outra pessoa para te auxiliar também, né? Então tu vai replanejar isso. Agora eu tenho novos custos aqui, faço agora de uma outra forma o meu atendimento, né? Vou verificar agora outros pontos que antes não estavam mapeados, que agora é uma outra fase, e aí tu vai de novo ver o que precisa melhorar e começa replanejando. Então a empresa vai crescendo e vai desenvolvendo e tu vai sempre utilizando esse método aqui, sempre utilizando esse ciclo PDCA. É óbvio que existem outras ferramentas e com o passar do tempo tu vai adquirindo mais conhecimento também de gestão e vai se tornando mais fácil tu implantar outras ferramentas, né? Inclusive contratar pessoas para te auxiliar com essa parte de gestão. Mas aqui eu quis trazer justamente uma forma bem simplificada, porque existem vários métodos de planejamento que são mais complexos, né? Como eu falei, eles trazem um pouco mais de detalhe, um pouco mais de pesquisa, um pouco mais de aprofundamento, combinam ferramentas, né? A gente vai fazer isso e vai fazer lá uma matriz SWOT e vai usar um outro recurso e vai combinar outras coisas, né? Tem lá o princípio de Pareto que pode ser utilizado também com o PDCA. Então tem várias coisas. E se tu olhar na internet tem vários vídeos falando
com essas outras ferramentas plugadas, né, no PDCA. Então complica um pouco para quem está começando. E o meu princípio aqui desse trabalho, né, nesse Instagram e no canal aqui do YouTube é justamente ajudar as pessoas a destravar, né, as suas finanças, iniciando uma ideia de negócio do zero, ou melhorando aquela ideia que já está rodando, mas ainda está meio quadrada a roda, né? Precisa dar uma melhorada. Então, esse é o objetivo de apresentar aqui o PDCA. Eu vou trazer outras ferramentas em outros momentos, mas eu acredito que essa aqui vai te auxiliar muito nessa fase inicial, que é o que a maioria das pessoas acaba não fazendo, planejamento. Então eu quero pedir o teu joinha se tu gostou desse vídeo, que tu curta o vídeo aqui, que tu também deixe o teu... Caiu minha caneta. Que tu também comente aqui, né, se esse vídeo foi útil para ti, que tu compartilhe com alguém que está empreendendo e está ali com uma ideia de negócio, mas não sabe como começar, e que também assine e ative aqui o sininho, né, do YouTube para tu receber notificações de próximos vídeos. Inclusive, deixa uma sugestão de algum vídeo que tu queira que eu traga como conteúdo, né, dentro de finanças, dentro de gestão de negócio, ou até do marketing também, que é uma outra área que eu atuo. Se tu precisar de algum auxílio e quiser algum vídeo nesse sentido, deixa um comentário aqui que vai me ajudar também a trazer mais conteúdo. Lá no Instagram, Destrave nas Finanças, no YouTube também, Destrave nas Finanças, no Spotify também lá, nós temos o podcast Destrave nas Finanças, o Destravecast. Então, se tu quiser nos visitar nessas outras redes e nos seguir, eu vou te agradecer bastante, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus.